Agora nós vamos ter a Liliane nos falando um pouquinho do benchmarking. Olá, boa noite a todos. Eu vou passar brevemente, então, pelo benchmarking que foi realizado pelo grupo. Como já ressaltado pela Rosa, nós, para refletir o município de São Paulo, olhamos o estado de São Paulo, o estado de Goiás, o estado do Rio de Janeiro, olhamos também um estudo da OCDE com 34 países e olhamos o município de Nova York. O estudo da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, olhou 34 países, fazendo uma reflexão que gerou muito debate interno no grupo, que é a questão de fato, o adicional por desempenho é a ferramenta adequada para melhorar a qualidade da educação? Mesmo dentro do grupo, em 8 integrantes, em alguns momentos a gente achava que sim, em alguns momentos a gente achava que não, e esse estudo, ele mostra a visão de dois grupos de especialistas. Um grupo de especialistas que fala que sim, que o adicional por desempenho faz diferença, e faz essa reflexão dizendo que o pagamento baseado por desempenho motiva os professores, gera uma cooperação mútua entre os professores, e cria um clima de apoio público, porque a população passa a achar que aquele determinado município, que aquela determinada localidade, aquele determinado estado, está realmente fazendo algo pela melhoria da educação. Por outro lado, quando a gente olha os especialistas que são contra o adicional por desempenho, a gente tem uma reflexão forte numa linha, primeiro, de que o adicional por desempenho ele pode ser minimalista. Por quê? Porque os profissionais vão passar a atuar olhando só para o adicional de desempenho. Então, se eu tenho algo que precisa ser feito na escola, na educação, ou pelos professores, que está fora da regra do adicional por desempenho, aquilo eventualmente não vai ser priorizado. Diz ainda que, normalmente, os estudos de adicionais por desempenho, eles não são claros. Então, as pessoas, os profissionais, tanto os professores, quanto a população atendida, ficam em dúvida de como funciona o adicional por desempenho. E acaba, do meio do caminho, se equivocando. E, por fim, uma reflexão sobre o quanto é difícil você ter uma métrica precisa que realmente avalie se o adicional por desempenho é o fator que está melhorando a qualidade da educação. E aqui a gente tem um quadro que demonstra bastante isso. Então, se a gente olhar, por exemplo, a Coreia do Sul, que é um dos 34 países que fez um bom ranqueamento, a gente olha que ele não tem nenhum tipo de bonificação, nem para o salário, nem anual, nem um adicional casual. Mas, mesmo assim, tem uma ótima qualidade de educação nas escolas quando olhado à luz dos indicadores da OCDE. Quando a gente olha para a Finlândia, que está um pouquinho, 2 rankings aí mais para baixo, a gente vê que, em 2 medidas, tanto na base do salário quanto casual, não tem adicional, mas que tem um adicional ali anual. E se a gente vai um pouquinho mais para baixo, para a Turquia, que não está ranqueando tão distante dos outros, ela já não tem um adicional de base, nem no salário, nem casual, mas tem o anual. Ou seja, olhando se tem ou não tem adicional, ou na base do salário, ou por ano, ou se a gente tirar adicional casual, a gente não consegue, nos estudos da OCDE, atrelar isso, porém, de toda nos indicadores e na listagem dos países na qualidade de educação. Em relação ao município, quando a gente vai olhar o caso do município de Nova York, a gente acaba, de certa forma, endossando o que o estudo da OCDE tem também o estado do Rio de Janeiro. De Nova York, ele é uma das referências mais interessantes. Vocês podem ver aí essa imagem, talvez um pouco bastante na direção já do que é no metrô, onde a gente tem 85 mil servidores no estado do Rio, que é similar à quantidade de servidores que a gente tem no município de São Paulo. Vocês podem perceber que, diferente do que a Rosa com o valor de 2.809, do questionário que a gente tem do município de São Paulo, que provavelmente funcionou de 2011 a 2014, nós não encontramos ocorrências falando desse adicional do desempenho. No entanto, ele foi implantado em 2017 e foi descontinuado. São contemplados unidades escolares, regionais administrativas, regionais pedagógicas, regionais pedagógico-administrativa, entre outros. E o critério ele é fortemente focado no desempenho, que foi algo que nos chamou a atenção. Porque há um índice de desenvolvimento da educação do Estado do Rio de Janeiro, que é contemplado e aplicado, o indicador de desempenho e do fluxo escolar, né? Então, os alunos estão comparecendo à escola, eles estão com a
medida correta da sua idade e série. E há um outro indicador que ele também nos pareceu bastante interessante e um pouco único nas experiências que olhamos, que é a qualidade da estrutura do imóvel. Né? Então, essa escola, ela tem salas, ela tem carteiras, ela oferece uma estrutura física que possibilite que o aluno aprenda. E aí, aqui para a gente ficou um outro dilema, esse foi o trabalho dos dilemas, que é, mas se a gente favorecer na pontuação aquela escola que passa a ter uma melhor estrutura no imóvel, o que acontece com as escolas que estão com uma estrutura de imóvel muito ruins e que eventualmente não vão conseguir melhorar sozinhas? Então, em que pese esse caso do Rio de Janeiro, eles nos chamou muita atenção por conta do IDERJ, por conta de olhar se o aluno está na série adequada, por conta de olhar a questão da frequência escolar. Essa questão do imóvel, ela ficou bastante tempo no debate do grupo e a gente tem considerações em relação a isso. E, por fim, o estado de Goiás, nós temos uma problemática em termos de servidores menor, né, são 29 mil servidores, então a gente já tende a pensar que é uma problemática menor do que a do município de São Paulo. O valor de R$ 1.500 foi atualizado para 2.000, existe desde 2011, no entanto, ele é basicamente focado na assiduidade dos professores, então a gente volta para aquela questão que é parecido com o município de São Paulo. Sendo que, recentemente, foi regulamentado e estendido aos coordenadores pedagógicos, tutores pedagógicos e grupos gestores, e houve também uma modificação, uma melhoria na legislação, considerando uma das composições do adicional de desempenho em Goiás, a questão do quanto o profissional ele investe na sua carreira, ele investe nos seus estudos, que foi outra coisa muito debatida no grupo, e que foi trazida nos benchmarks, quer dizer, eu devo avaliar o quanto esses profissionais estão gerando um aprimoramento no seu investimento intelectual, procurando novas especializações? No caso do município de São Paulo, isso nos foi sinalizado também por uma das pessoas entrevistadas, que disse que, em que pese, no município de São Paulo, a gente tem uma regra que a pessoa, se formar, melhora, ela ainda, estou sendo cobrada ali pelo Alex, que se ela tiver, ela melhora, que é muito frouxo. Então, praticamente me deu a entender que se a pessoa fizer qualquer formação que não tem nada a ver com educação, ainda assim ela vai ganhar alguma pontuação. Assim, passo a palavra para o Igor. Obrigada.